Olá, terceiro ano, tudo bem com vocês? Eu sou o professor André Másio e agora chegou assim a melhor aula do Brasil, a melhor aula do mundo, a aula de arte. Estamos aqui preparados, eu quero começar então essa aula lembrando vocês um pouco da aula passada. Na aula passada, a gente falou sobre vários movimentos de arte, mas o que vai nos interessar para a aula de hoje é exatamente aquele pedaço quando falamos de cinema, falamos de fotografia. Você se lembra? A gente falou que o cinema ele surge por causa da fotografia. A gente falou que a fotografia ela surge no início do século XIX. E o cinema nada mais é do que a fotografia em movimento. Então a gente tem várias fotos em movimento e é a respeito disso que eu gostaria de conversar com vocês hoje. A gente vai dialogar um pouco mais a respeito das vertentes do cinema, mais especificamente a respeito da narrativa. E além disso, eu quero falar também um pouco a respeito da dança. Então vamos lá, vamos começar então. Na aula de hoje, vamos dialogar com as narrativas que permeiam as construções das obras audiovisuais, mais especificamente agora o cinema, e com as construções estéticas e culturais dos povos através da dança. Vamos lembrar então, eu quero iniciar também começando aqui um pouco a falar sobre dança, e dizer que a dança ela é uma linguagem, uma vertente da arte pouco explorada na escola. E por que eu digo isso? Às vezes a gente tem alguns movimentos, nós temos algumas datas festivas, e as danças então elas aparecem nessas datas, o dia do índio, as quadrilhas, e nós então damos um caráter caricatural para tudo isso. E de fato eu quero tratar hoje a dança como conhecimento, falar um pouco do que a dança pode oferecer para a formação humana, para a formação do indivíduo, uma formação intelectual, falar também da dança como um aspecto multicultural, falar da dança como crescimento pessoal, como forma também de me expressar no mundo. A ideia de nos colocar no mundo, como eu me enxergo como cidadão, como eu me enxergo nesse mundo. Você já parou para pensar? Terceiro ano, olha só, nós estamos saindo então do ensino médio, vocês estão saindo do ensino médio. Daqui a pouco vem a prova do Enem, para quem faz, por exemplo, e nós precisamos nos formar entendendo e nos colocando nesse mundo. E aí, o que eu vou fazer agora quando eu me formar? Com o que eu vou trabalhar? O que daqui para frente vai acontecer comigo? E tudo isso tem que ser pensado. A dança, então, ela vai nos caracterizar, ela é uma forma de nos colocar neste mundo. Qual o meu papel? Falando a respeito disso, o vocabulário cultural de uma pessoa abrange a formação complexa das vivências e costumes adquiridos por essa pessoa ao longo da sua vida. A produção artística é capaz de fazer externar o consciente e o inconsciente, guardados no campo das ideias do indivíduo. Pensar em consciente e inconsciente. Aqui, vale lembrar aquela frase do filósofo René Descartes, quando ele fala assim, penso, logo existo. Mas aqui pra gente não tem muito sentido, porque o inconsciente ele vai além. Quando eu penso no inconsciente, eu penso no sonho. Quando eu penso no inconsciente, eu penso no abstrato. O que é abstrato? Daqui a pouco a gente vai ter um exemplo de um artista bem famoso, quando ele dialogou com o abstrato, nos mostrando o abstrato. E quando eu penso no abstrato, eu penso em coisas que não são palpáveis. De repente, são coisas que nós não temos domínio. Em todo tempo, nós tentamos caminhar por lugares que dominamos, por coisas que dominamos. E quando isso tudo foge ao nosso controle, a gente não tem mais razão, a gente agora começa a desvincular ideias, a gente começa a ter insegurança. E é de fato a respeito disso que eu quero falar com vocês. A dança ela é um dos movimentos que nos traz a ideia do inconsciente. Tudo que é feito não é só um aspecto técnico. Eu não estou aqui dançando ou mostrando minha arte só por uma coisa que eu aprendi, mas ela fala muito sobre mim. Fala muito sobre mim, sobre aquilo que eu penso e sobre aquilo que talvez você pense. E sobre aquilo que talvez vá dialogar com as suas ideias. Continuando o texto, sendo assim, a dança pode revelar não somente técnicas aprendidas, mas também valores de um povo e uma geração. Vamos analisar como a linguagem da dança ela pode promover uma abertura ao estranho e ao subjetivo. Como que pra gente
a dança, ela pode promover essa abertura do estranho, essa abertura do subjetivo. Como que eu posso externar ideias que de fato não são ideias comuns às pessoas, como eu posso mostrar, de repente, minha cultura através daquilo que eu faço, através do meu desenho corporal, através dos meus movimentos. Tratar a dança como conhecimento é pensar que a dança ela é um caminho para se atingir esse conhecimento e também para que possamos conhecer novas culturas, para que possamos conhecer novos costumes. Um dançarino de rua que agora ele começa a se mostrar nas ruas, ele está ali de repente só por dinheiro, ele está ali de repente só pela arte, ou de fato ele dialoga com tudo aquilo que está acontecendo, ele dialoga com você, dialoga com a sociedade, dialoga com a arquitetura. Isso tudo nos faz pensar que o que está sendo mostrado também está sendo dito. Segunda questão, existe espaço para que as potencialidades vamos lá, do corpo possam se manifestar? Existe então espaço para que as potencialidades do corpo possam se manifestar? E ao analisar os movimentos de dança de um determinado povo, quais os conhecimentos podemos extrair? Ou seja, quando analisamos um movimento de dança de um determinado povo, nós pensamos só em estética, ou seja, nós pensamos só na beleza daquele movimento, nós pensamos que aquele povo tem uma cultura diferente ou tem um outro tipo de conhecimento que eu posso extrair e que vai agregar a mim, vai agregar naquela primeira frase que vimos, vai agregar aos meus valores. Olha só essa imagem. Essa imagem é uma dança de jovens e eu quero perguntar para você, terceiro ano, olhando para essa imagem, nós conseguimos entender que povo é esse? De onde é essa dança? Quem promove essa dança? A gente consegue perceber isso? Então, analisando, eu tenho certeza que muitos responderam, são povos africanos. São povos africanos. Mas por que eu reconheci como africanos? Talvez só pelo tom da pele? Porque são negros, mas no Brasil não existe negro? Ou fora da África não tem negro? Talvez pelas vestimentas, pelas roupas que são bem coloridas, típicos da África. Eu quero começar dizendo que a dança, ela nos faz conhecer também territórios. Por exemplo, o que é a África? A gente não pode também deixar o terceiro ano sem saber que a África não é um país. A África ela não é um país. E às vezes ela nos colocada como um país. Mas não, a África é um continente, são vários países. Então, sendo vários países, existem várias culturas, existem vários tipos de dança, existem vários povos, inclusive povos brancos. Costumamos dizer, então, que a África são muitas, as Áfricas são muitas. Essa dança, então, é uma dança africana. Vamos observar essa outra imagem. Olha só essa imagem. De onde é essa imagem? Que tipo de dança é esse? Eu vou responder dizendo que também é um tipo de dança africana. De propósito, eu quis trazer uma imagem que mostrasse, fizesse um paralelo e que nos fizesse pensar que isso aqui também mostra a África. Olha, nós temos duas partes do continente africano aqui representado. A gente tem a Argélia, que é mais para o norte da África, e a gente vai ver que esse tipo de dança aqui é uma dança que talvez não é um tipo de dança que nos caracteriza como dança africana, a respeito da África que nós conhecemos. Vejamos o texto. A foto 1, ela apresenta uma cultura tradicional dos guerreiros de Maasai, com a intenção de se mostrarem para as garotas que serão suas futuras esposas. Os jovens guerreiros pulam buscando as melhores performances. Vou voltar lá na foto 1. Eu tenho aqui uma ideia de vários jovens dançando para se mostrarem as suas futuras esposas. Ou seja, a gente pode entender então que esses jovens estão querendo fazer uma dança de conquista, fazendo referência aos nossos dias. Sabe aquela dança que a gente faz nos bailes, nas casas de festas, para tentar conquistar? Tantos meninos quanto meninas, enfim, cada um pensando de uma forma. Essa dança tem esse objetivo. Já essa dança aqui, que é a segunda, a foto 2, ela mostra o movimento Gnawá, uma dança típica da Argélia e do Marrocos.
Nessa manifestação, os participantes eles acreditam que os movimentos são portas de entrada para os espíritos. Então, você tem outra ideia. Se o primeiro tipo de dança, se a primeira dança está falando a respeito da conquista, sabe, de conquistar a parceira, de tentar um próximo casamento bem feito, essa segunda dança ela fala pra gente a respeito da religiosidade, fala a respeito de portas abertas para espíritos. Então são vertentes diferentes dentro do mesmo continente, com povos diferentes. Vamos lá. Narrativas audiovisuais. Aqui eu gostaria de dialogar com você um pouco sobre o abstrato. Vamos usar a nossa lousa então digital. Olha só. Um grande artista, em meados da década de 50, um artista chamado Kandinsky, ele nos faz pensar no abstrato. Era um artista que gostava de pintar, de desenhar paisagens. E a gente começa então agora a perceber o abstrato. O que é o abstrato? O que é isso, turma? Muitos vão responder, uma árvore. Olha, eu estou sendo estereotipado aqui, eu estou pensando numa árvore estereotipada, é um estereótipo de uma árvore. Nossa, professor, não sabe desenhar uma árvore? Vou te provar que eu sei, depois. Mas é o seguinte, eu tenho uma árvore aqui. Tenho outra árvore. Outra árvore. E assim, eu vou conseguindo, então, uma imagem. Então, segundo Kandinsky, eu tenho aqui uma árvore, ou várias árvores. Uma árvore, outra árvore. Qual é a diferença entre elas? Ou quais são as diferenças? Na verdade, a gente pode perceber que a principal diferença entre elas aqui é a distância. Uma está mais longe, a outra está mais perto. Quanto mais perto, maior. Quanto mais longe, menor. Mas pensando nisso, se aqui eu tenho uma árvore, aqui eu tenho outra árvore, terceira, quarta, tenho várias árvores, quer dizer então que aquele último ponto também é uma árvore, sim ou não? Se eu tenho uma árvore no último ponto, eu tenho então aqui, apagando essas imagens que de antemão foram feitas, e eu descobri que aquele último ponto é uma árvore, eu posso entender e ter aqui então uma floresta. Olha, de repente eu vou a uma galeria de arte e vejo um quadro assim, e de repente tem lá o título, Floresta. E eu não vou entender. Pô, mas isso é uma floresta? É abstração. Essa é a ideia do abstrato. É eu conseguir da imagem, conseguir atrair tanto assim um olhar de forma que as coisas começam a se confundir. E é nessa linguagem, nesse ponto, nesse contexto, que a imagem do cinema ela vai se apresentar. Ela vai se apresentar como forma de dialogar com o nosso cotidiano. Pensando nisso, as narrativas, olha só, nos anos 60, em 1960, por exemplo, a ONU, ela organizou, a Organização das Nações Unidas, ela organizou, patrocinou uma pesquisa que mostrava como as imagens dos quadrinhos e das animações atingiam as crianças e as faziam pensar e agir diferente. Quero falar sobre narrativa, como a narrativa do cinema. Nós estávamos falando sobre a influência da dança, mas como também a narrativa do cinema, ela pode trazer pra gente, trazer para o nosso cotidiano pensamentos diversos, formas de agir diversas. Lembra? Você quando assistia de repente umas novelas e você se identificava com um personagem e você começava a agir como aquele personagem. Como uma narrativa que antes da evolução da TV, antes mesmo de termos TV em casa, ela não me atingia, mas como essa narrativa agora ela começa a fazer parte da minha vida. Como é que ela pode mudar um contexto, como é que ela pode mudar a forma de agir de um povo. Isso tudo mostra pra gente que tudo que vemos, o cinema, ele é uma forma também de influência. Observa só, a popularização dos meios de comunicação após a Segunda Guerra espalhou ideologias que influenciaram o mundo e fizeram propaganda das novas forças políticas. Através de tudo isso, foi possível discutir como as imagens da audiovisual influenciavam pessoas. Pensem só nessa imagem. Temos aí mais ou menos 1933, ali, anos 30.
esse filme Tempos Modernos. Vamos imaginar, ele foi produzido nos Estados Unidos. Em 1936, 3 anos antes, a gente teve uma nova ordem nos Estados Unidos chamada de New Deal. A New Deal foi a tentativa do presidente norte-americano de reorganizar o país após a guerra. Lembra aí, a gente teve uma guerra, e essa guerra termina em 1918, o país está destruído. E essa ordem, então, vai tentar reconstruir o país. E esse filme, ele vai fazer uma referência também a essa nova reconstrução, essa tentativa de reconstrução do país. E esse filme, essa maquinização das coisas, a construção das indústrias, vão fazer o homem pensar naquilo que falamos de inconsciente, através dos sonhos, através do que pode acontecer. Olha, surgiu uma máquina. Será que daqui 1 ano, daqui 2 anos, eu vou ter de repente uma máquina, um robô que vai me alimentar e eu não vou precisar mais levantar os meus braços para pegar alguma coisa? Tem um filme muito interessante, que é De Volta para o Futuro, se eu não me engano, que ele fala sobre isso, né? Ele falava que depois dos anos 2000 teríamos carros que voavam, a gente está em 2021 e até hoje isso não aconteceu. Mas isso é o campo do imaginário, é o campo do sonho. Como a narrativa audiovisual, ela pode fazer diferença na nossa forma de pensar e na nossa forma de agir. Observe só, que imagem fantástica, quando só um vizinho tinha TV. Talvez vocês não tenham participado desse processo. Eu, mais ou menos. Mas eu me lembro que quando eu era criança, eu queria assistir desenho e minha mãe colocava na novela porque a vizinha estava em casa e queria ver novela. E se reuniam após os anos 50, ali, anos 80, a gente tem uma reunião de pessoas, a gente pode ficar aqui dialogando, problematizando os vínculos que essas pessoas criavam, né? Essa ideia de ter não só o parente, mas o vizinho também em sua casa, era um momento, de repente à noite era um momento de reunião, um momento que as pessoas saíam do trabalho, as pessoas tinham ali para se unirem, para assistir, para discutir a respeito do que estavam assistindo, dos filmes, das novelas, principalmente das novelas que eram em série e que de fato vão influenciar a forma de agir de um lugarejo. Para finalizar, eu quero falar um pouco sobre essa imagem aqui. Quem aqui nunca se sentiu protegido, quando criança principalmente, por um super-herói? Poxa, se um alienígena, se pessoas de outro mundo vierem atacar o mundo, eu não me preocupo com isso, porque eu sei que os super-heróis eles estão ali para nos proteger. Essa é a ideia que surge através da figura dos super-heróis. Imagina a criação disso tudo. Olha ali nos anos 60, anos 50, o movimento pós-guerra, existe uma guerra idealizada aí, a Guerra Fria, e a imagem do audiovisual, o cinema, vai trazer para a gente figuras que vão nos influenciar, figuras que vão nos fazer querer ser como elas, figuras que vão nos fazer pensar que estamos protegidos, que o mundo está protegido, e só depois, na maturidade, na maioridade, a gente vai entender, vai perceber de fato o que acontece. Mas até então, a gente tem certeza que o cinema, que as imagens mostradas no cinema, que os personagens criados são personagens que estão ali de fato mostrando a força de um lugar, mostrando a força de um país, a força de uma nação. E talvez deixamos de acreditar nos super-heróis, mas o audiovisual ele nos influencia um tanto que mesmo deixando de acreditar nos super-heróis, nós ainda continuamos acreditando na força de quem criou o super-herói, de quem criou, do país que criou tal tipo de governo, desse país ou dessa cultura que criou esse tipo de cinema. Por isso nós assistimos e gostamos mais de assistir esse tipo de cinema. Enfim, isso tudo são influências que as narrativas do audiovisual elas trazem para o nosso dia a dia. Lembrem-se, pensar em narrativa, pensar em inconsciente, pensar em abstrato, é pensar fora da caixa, é pensar fora daquilo que conseguimos palpar, fora daquilo que temos em mãos. E pensando agora também na frase, relembrando a frase de René Descartes, penso, logo existo, então posso imaginar, penso, critico ou pergunto, logo eu existo. Então, a maior questão é fazer de fato questionamentos, é fazer de fato perguntas, para entendermos e conseguir nos colocar no lugar, através da dança, através do cinema, através das artes visuais ou de qualquer tipo de arte que possamos dialogar e aprender e conseguir externar nossas ideias
com o mundo que vivemos. É isso aí, hoje analisamos o desenvolvimento das narrativas audiovisuais e da dança ao longo da história. Falamos também sobre o imaginário humano e as produções de arte. Ótimo dia para vocês e até mais, terceiro ano. Até uma próxima aula.